boa noite, boa tarde, bom dia. Tudo bem com vocês? Que alegria estar aqui em mais um Despertar. Estou muito feliz. Aqui são 9 horas da noite aqui na Itália. Sei que no Brasil são 4 horas da tarde, mas tem gente assistindo. Se for igual na nossa comunidade, tem gente assistindo de todos os lugares. Então é um eterno bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, Aline. Boa tarde, Babi. Bom dia, boa tarde, Lívia. Acho que agora está todo mundo boa tarde, né? Muito bom. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Depois de um ano, eu volto aqui para o YouTube, para essa transmissão, para trazer um novo olhar para o despertar. Agora, muito mais maduro, com muito mais experiência, com muito mais resultado. Depois de uma caminhada, alguém me mandou isso outro dia e eu achei assim fantástico. O quanto nós do time Mentorize também nos arriscamos ao criar uma escola de mentores, né? Já tinha 5 anos que eu era mentora e construía todos os dias a minha carreira de mentora, mas foi um passo que precisou de muita coragem, um passo que fez a gente revisitar, né, vários dos nossos desejos, várias das nossas vontades, mas foi um passo que, quando a gente olha para trás, ele é pequeno perto de onde a gente quer chegar. E olha que a gente já conseguiu alcançar muito mais do que a gente imaginava. Então, é com muita alegria que eu venho compartilhar com vocês hoje esse segundo passo do despertar, essa segunda versão, que também traz um olhar novo para a mentoria. Então, quem lembra da nossa jornada lá no inicinho do despertar, do primeiro despertar, há exatamente um ano atrás, a gente está falando aí do dia 26 de maio do ano passado, foi o dia de amanhã, né? Então, a gente escolheu essa data agora por essa razão também. Naquele momento ali, tinha muita bagagem, muita vontade de que mais pessoas acessassem esse lugar. Tanta gente com bagagem, tanta gente com experiência, sem um lugar, sem um canal, sem uma estrutura para fazer isso tocar outras pessoas. E essa era a grande narrativa. Um ano depois, o que a gente percebe, gente? Um ano depois, a gente percebe que a mentoria, muitas vezes, é um bloqueio para algumas pessoas que querem transformar bagagem em legado, experiência em legado, mas se sentem acuados, muitas vezes, por essa palavrinha mentoria, que hoje, né, está tão falada aí no digital. Então, a narrativa de agora, esse despertar 2.0, traz um novo olhar também para a mentoria nos dias de hoje. Seja pela chegada da inteligência artificial, não chegada, né, para o avanço gigantesco que a gente teve da IA nos últimos tempos, mas também para a crise de autoridade que a gente tem no mercado hoje, principalmente nesse mercado do digital. Então, é com esse olhar que eu abro hoje o Despertar 2.0. Bom dia, Priscila, Bárbara, bom dia, bom Pomerídio, bom dia, Paula, muito bom estar aqui com vocês. Antes da gente começar, eu queria trazer uma mensagem que eu costumo abrir os meus treinamentos, principalmente esse aqui é um treinamento gratuito, né? Muitas vezes a gente se compromete com algo e a gente nem se dá conta. E vocês que estão comigo aqui hoje, pensa que a gente tem aí, né, tiveram mais de 1.000 pessoas interessadas e que vão assistir, né, e que continuam assistindo depois do momento. Mas vocês que estão aqui comigo hoje, ao vivo, é com vocês que eu estou conversando, é para vocês que eu estou entregando essa aula nesse momento, porque são vocês que estão aqui comigo, que se comprometeram com essa versão que você quer alcançar. Vocês já não estão junto da maioria. E se você está me assistindo depois, você entra também dentro né, da quantidade, que não é grande, de pessoas que se comprometem com aquilo que elas querem alcançar, com aquela versão que elas querem chegar um dia, né, que almejam, enfim, e que estão construindo para isso. E por que eu falo isso? Porque é tão fácil, né, a gente olhar um anúncio, a gente se identificar com alguém e falar, eu quero isso. Ah, que legal, a Paty é mentora, ah, que legal, ela tem aquele sistema. Ah, que legal que tem muita gente ali que faz parte. Mas pegar e fazer, em pleno domingo, 4 horas da tarde, organizar a família, organizar um tempo, estar aqui comigo, já te coloca num compromisso diferenciado
com o seu próprio sonho, com a sua própria vontade. Meu pedido para você, não desperdice isso. Não desperdice isso. Porque é exatamente isso que vai te levar para o lugar que você quer. Exatamente esse compromisso, essa disciplina, fazer diferente dos demais, é que vai te colocar nesse lugar. Vai ficar gravado sim, Flávia. Então vamos lá, começando o nosso despertar. A nova era da mentoria já começou. Antes da gente começar, coloca aqui para mim de onde que vocês estão. De onde vocês estão me assistindo? Eu estou vendo os comentários. Eu estou aqui fora, né? São 9 horas da noite. Não estou fazendo da minha casa, estou no estúdio. Marcelo está com as crianças, passei o dia com eles. Eu me belisco, gente, várias vezes para quando eu constato que essa é a carreira que eu construí e que em nenhum momento eu digo que não existe trabalho e que é moleza. Essa narrativa foi muito para mostrar isso também. Tem trabalho e tem compromisso, tem comprometimento, tem muita coisa que a gente tem que abrir mão, mas o principal para mim é tocar com as mãos a minha liberdade de escolha. Eu escolhi estar aqui com vocês esse horário no domingo. Eu escolhi passar grande parte do meu dia hoje me dedicando à minha família para a segunda parte do dia estar aqui me dedicando a vocês. Faço isso com vontade, faço isso com muita clareza da minha missão. E eu espero que vocês cheguem nesse lugar, se é que não chegaram. São Luís, Pistoia na Itália, pertinho, Alba na Itália. Então, vocês estão aí 21 horas da noite, estão aqui comigo. Santo André, Curitiba, Volta Redonda. Muito bom. Maravilha. Nós vamos conversar bastante hoje, mas agora eu quero passar um conteúdo. Quero que vocês, em primeiro lugar, estejam abertos. Coloquem nos comentários, perguntem, conversem, mas principalmente eu quero que vocês sintonizem aqui hoje comigo com esses conceitos que eu vou passar para vocês, que é muito prático, que diz mais sobre vocês do que qualquer teoria. Então, eu quero que nesse momento vocês estejam abertas para desaprender muita coisa do que vocês já aprenderam, para então aprender para o caminho que você quer chegar. Vamos lá? Começando com o nosso conceito base. Isso é o mantra da Mentorize. A gente começou a construir a Mentorize em cima dessa frase aqui. Ninguém é grande demais que não possa aprender. E ninguém é pequeno demais que não possa ensinar. Me diz qual foi a última vez que você pensou que você era pequeno demais para ensinar algo a alguém. Agora, para e pensa, no momento que você pensou isso, né? E eu sempre faço também a analogia da escada. Quando você está subindo uma escada, vamos supor que tem 10 degraus. Se você subiu até o 5º degrau e você continua olhando para cima, e é muito natural, gente, porque a nossa vida, ela vai para frente. Então, é muito natural que ao subir uma escada, eu olhe para cima. Então, se eu estou no 5º degrau, é natural que eu olhe para o 6º, para o 7º, para o 8º. E eu olho para aqueles degraus e penso, eu ainda estou aqui. Eu ainda não posso chegar lá. E é assim que a gente olha para as pessoas. Ela é mentora porque ela está no 8º e eu estou no 5º. Ela sabe aquilo, ou ele é professor, ou ele é chefe, ele é líder porque ele está aqui. Mas você parou para pensar que se você está no 5º, tem gente no 4º, no 3º, no 2º, no 1º, e que essas pessoas estão esperando pessoas como você para olhar para baixo e estender a mão e não só ficar olhando para cima? Qual foi a última vez que você olhou para a experiência que você tem, para o conhecimento que você tem e ofereceu ele de forma estruturada para alguém? Que você contribuiu com a vida de uma pessoa através de um conhecimento que você já tem, uma experiência que você já teve. É nesse lugar que eu quero posicionar vocês hoje. Estamos todos no degrau 5. Tem muita coisa para a gente alcançar, e não tem nada de errado nisso. A gente olhar para cima, almejar subir lá naquela escada e chegar no degrau 10, problema nenhum. Eu vou olhar para aquelas pessoas que estão ali, e aquelas pessoas que eu me inspiro, eu vou me inspirar nelas, buscar mentorias com elas, estar próximas delas. E aí sim, né, pegar a mão que está estendida a mim. Ao mesmo tempo que eu estou no 5º degrau, eu também estou estendendo a mão para quem está embaixo. E aí, esse ciclo, eu estava falando isso com as meninas ontem na comunidade, antes de ontem, quando a gente estava celebrando 1 ano de Mentorize,
Depois que você faz isso, depois que você muda esse olhar e começa a oferecer sua mão para quem está embaixo, e não é embaixo de você no sentido pejorativo, é alguém que ainda não percorreu o caminho que você percorreu, não viveu a transformação que você viveu, mas quer. Esse é o desejo dessa pessoa. Você sabe o caminho para chegar lá, você ainda não estruturou, mas você sabe porque você viveu. E a grande descoberta que a gente faz aqui é que você já sabe. E muitas vezes o que você não sabe é só desenhar o caminho, e isso a gente faz. Mas a bagagem, o conhecimento, a experiência de ter vivido essa transformação que só você viveu, é sua. E é com isso que eu quero que vocês hoje sintonizem aqui no tema mentoria. Quando a gente olha para isso dessa forma, a gente vê que é sim todo mundo que quiser e tiver as habilidades para ajudar outras pessoas tem como fazer isso. Tem material para fazer isso, tem bagagem, tem conteúdo. E aí que a gente se engana, que hoje todo mundo fala que a gente precisa de mais e mais e mais. Ah, mas você vai ensinar isso, então você precisa de um título aqui, você precisa de um doutorado aqui, você precisa disso. E aí o outro tem, e aí o outro tem um certificado, e aí o outro tem o outro. E assim a gente vai deixando de olhar para aquilo que a gente tem já prontinho aqui. Só falta estruturar para transformar ainda mais pessoas. Eu vou falar um pouquinho de mim, mas eu acredito que a grande maioria que está aqui já me conhece. Mas como teve muita gente nova chegando, foram quase 1000 pessoas novas chegando, que não me conheciam nesse último lançamento, eu venho aqui me apresentar até por uma lente diferente para quem já me conhece, né? Ouvir aí de uma nova forma. Eu, gente, cada vez mais me posiciono não só como mentora, mas como estrategista de viradas conscientes. Quantas vezes a gente vive viradas, e eu já vivi inúmeras viradas, e que eu precisei trazer o que para essas viradas, para elas fazerem sentido? Estratégia. Eu precisei trazer propósito, eu precisei conectar os pontos que eu já tinha vivido de experiência para fazer aquela virada realmente ser consciente. E quando eu me coloco nesse lugar, e é aí que eu quero conduzir vocês hoje, eu deixo de ser apenas mentora. E passo a ser essa mulher, assim como vocês, a grande maioria, né? Acredito que possam ter homens aí também, que vive o que muitos apenas idealizam. Gente, isso aqui eu preciso compartilhar com vocês. Quem escreveu não fui eu. Foi uma pessoa que em breve vai trazer um curso fantástico de posicionamento e marca para dentro da Mentorize. E ela está fazendo todo o meu rebranding, o meu reposicionamento. E ela que escreveu isso de mim, e eu falei, olha, gostei. Vou adaptar isso aí para minha própria apresentação. Então, o que hoje marca a minha história, que talvez você se conecte com isso, foi o fato de eu ter coragem, ter tido a coragem, que muitos pensam que é coragem, Paty, corajosa, mudou para a Itália, largou o corporativo, uma bela de uma segurança, um cargo alto, para ir para a Itália, viver com os filhos, com uma rede de apoio mais enxuta, né, em plena pandemia, se reinventar, se reposicionar agora no digital, explorar esse novo lugar que é o digital de forma muito mais estratégica. E naquele momento eu comecei a perceber, gente, que não era apenas coragem. É o fato de ter tido um direcionamento para pegar toda essa minha bagagem e transformar em algo. Sem isso, coragem era inútil. Coragem ia me fazer ter o ímpeto da mudança, mas e sustentar? E trazer resultado, e realizar. Aí a gente precisa de estrutura. Então, eu venho de 15 anos no corporativo. Hoje posso dizer, com muitas vidas transformadas aí também no digital, criando cada vez mais esse código de liberdade profissional. Não é uma nova carreira apenas, é um novo código de viver a sua profissão. É a forma de redesenhar o seu formato de trabalho, seja ele no corporativo, seja ele fora do corporativo, seja ele no digital usando o Instagram, seja ele não usando o Instagram, usando o LinkedIn, outras ferramentas. Então, aqui você não vai ver uma fórmula pronta, uma fórmula única. Você vai realmente enxergar o que sintoniza com você, com o seu momento, com aquilo que você quer alcançar. Eu não vou te ensinar aqui a criar uma nova carreira, mas criar um novo caminho com a sua assinatura. Vai além da carreira.
Eu estou lembrando da Pri ontem mandando a mensagem, né? Que acho que em breve, eu acho que eu já coloquei ali no grupo, falando disso, né? Muito mais, a gente vem buscando uma reinvenção de carreira, mas a gente acaba se reinventando no processo. Então, o que você vai fazer hoje aqui comigo, gente? Hoje não é só mais uma aula, hoje é um ponto de virada. Mentalizem isso. Essa aqui, você não parou seu domingo, 4 horas da tarde no Brasil, 9 horas da noite aqui na Itália, 8 horas em Portugal, para apenas uma aula. Esse aqui é o seu ponto de virada. Nessa imersão, eu vou te passar esses 3 pontos. Por que nós vamos falar de mentoria? Por que mentoria é a profissão do futuro? E por que só os mentores irreplicáveis vão sobreviver na era da replicação, na era da inteligência artificial? Nós vamos falar do como organizar a sua bagagem, estruturar a sua entrega e se posicionar com autenticidade, mesmo que você nunca tenha mentorado antes. E o que de fato é uma mentoria? E o mais importante, se esse caminho é para você. Será que é para você? E quando eu coloco esse que aqui, às vezes dá um alívio para as pessoas, né? Porque hoje todo mundo fala mentoria, era igual coach há um tempo atrás, e as pessoas chegam para mim nos bastidores e falam assim, mas o que é mentoria? Mas qual que é a diferença de mentoria e atendimento e aconselhamento? E nessas horas é ótimo porque eu estou aqui na Itália, e aqui na Itália eu tenho que explicar inúmeras vezes o que é mentoria, porque as pessoas nem sempre sabem, nem sempre estão tão familiarizadas com o termo. Então, hoje eu vou explicar para vocês o que é mentoria, lá no finalzinho, depois de ter te falado o porquê, depois de ter te falado como, bem no estilo Golden Circle, do Simon Sinek, quem conhece ele. Então, vamos começar pelo porquê. Por que mentoria? Quem tem essa resposta já na ponta da língua, coloca aqui nos comentários para mim. Por que mentoria num momento de mundo onde todo mundo está falando que é mentor, onde todo mundo lê um livro e já está colocando um curso aí falando que é mentor? Por que mentoria num momento onde a gente está com uma insegurança tão grande se a minha carreira vai sobreviver, se o meu emprego vai sobreviver? Tantos empregos, né, vão ser afetados, estão sendo afetados com a chegada da inteligência artificial. Por que eu vou me arriscar logo agora a ser mentora? Por que mentoria? Alguém sabe me responder? Quero ver os comentários de vocês. O mundo mudou. Quem me acompanha há mais tempo sabe que eu falo muito, desde a época antes da pandemia, falava muito do mundo VUCA. No contexto pós-pandêmico, eu comecei a falar do mundo BANI. Agora a evolução é tão rápida que a gente mal consegue caracterizar o nosso mundo, porque as mudanças estão chegando como um tsunami. O mundo mudou e a mentoria mudou. É esperado, isso é um dado, gente, do relatório que saiu há pouquíssimo tempo do futuro dos empregos, no finalzinho do ano passado, do Fórum Econômico Mundial. É esperado que 83 milhões de empregos desapareçam até 2027. 2 anos, com o avanço da IA. Estamos falando de 83 milhões de empregos. E a mentoria, de acordo com o relatório, não está na lista. Por quê, gente? Qual o palpite? Porque desenvolvimento humano não se automatiza. Porque o olho no olho é isso, insubstituível. Isso não é dito que todo mentor vai estar seguro e que tem espaço para todo mundo ser mentor. Porque realmente já estamos vendo essa crise de autoridade. Não é assim que funciona. Mentores vão precisar evoluir. Então, aqui é o nosso ponto de virada. Não basta mais saber. Agora é preciso transformar. Vocês percebem a potência dessa frase? Não basta mais saber. É preciso transformar. Aqui a gente separa quem tem um tanto de conhecimento e quer ganhar dinheiro fácil na internet, quer só colocar um curso, gravar e pôr um tanto de gente para comprar. Aí ela sabe e ela passa o conhecimento dela. Ou a pessoa que de fato se compromete com a transformação. Mentores vão precisar evoluir. Não vai mais bastar o conhecimento. É preciso acompanhar a transformação. Ninguém substitui a humanização. Perfeito.
Ninguém. Agora, na prática, né? Como que a gente faz isso? E aí eu quero compartilhar com vocês um post que dividiu opiniões. A gente fez esse post lá na Mentorize sobre a geração Z, que prefere real, né? Teve essa conversa, teve essa história, que a geração Z prefere fazer mentoria com o chat GPT. Gente, falamos de geração Z, mas cá entre nós, quantas coisas você pergunta hoje para a inteligência artificial? Que você poderia estar perguntando para alguém olho no olho. Não estou falando que a inteligência artificial não ajuda, né? E muito. E aprender a manuseá-la é o diferencial do futuro. Então, aqui os mentores têm que ser aliados dessa inteligência artificial. Mas qual que é o grande ponto aqui? 45% dos jovens já usaram inteligência artificial para conselhos de carreira. Paty, se quase metade deles, né, dos jovens, estão buscando inteligência artificial para conselhos de carreira, qual o papel do mentor? Como que o mentor vai sobreviver daqui a um tempo? Por que mentoria é a profissão do futuro? E aí vamos lá, né, dar um mergulho aqui no nosso passado também. A mentoria, gente, ela existiu, ela foi uma das primeiras profissões que não era nem considerada uma profissão a existir. Ela é lá da Odisseia de Homero. Antes da gente falar de profissões já regulamentadas, a gente falava do papel do mentor, como um guia, uma pessoa que acompanhava, uma pessoa que liderava. Além do pai, do professor, existia essa figura muito forte do mentor. Então, não é agora o digital em 2 anos que vai matar o termo mentoria. Se a gente está falando de um papel que, independente do nome, é um papel de acompanhamento e guia de alguém que está num degrau acima daquela pessoa que ela conduz, com mais experiência, mais conhecimento naquela área. E é isso que a gente faz nas mentorias hoje. Eu, muitas vezes, busco mentoria com mentorada minha. Por quê? Porque eu tenho que ter muita clareza de qual problema eu resolvo enquanto mentora. O problema que eu resolvo hoje é para as pessoas estruturarem as mentorias dela. Então, tem gente que fala, Paty, eu preciso de uma mentoria sua porque eu tenho bagagem, tenho experiência, tenho muito conhecimento, mas não sei estruturar isso. Não sei empacotar e não sei fazer isso ser uma carreira. Nesse momento, eu sei exatamente como resolver esse problema, porque eu percorri isso e porque eu tenho caminho para percorrer isso. Né? Várias pessoas já passaram por esse caminho. Agora, você resolve um outro problema, que em algum momento da minha vida eu posso precisar resolver. E aí eu vou contar com você que já passou por esse caminho. Então, voltando aqui, nós vamos falar sobre isso, tá, Flávia? A Flávia está perguntando qual a diferença de mentoria e coach, eu vou falar sobre isso. De um jeito bem claro aqui, para acabar com essa dúvida. A Aline está falando que hoje na empresa já estimulam prompts para criar objetivos anuais. Beleza, né? Sabendo usar e sabendo fazer da forma certa, e aí eu acho que, gente, aqui que está todo mundo se confundindo. O que é benéfico da gente usar e o que a gente está deixando de usar a nossa cabeça, e a linha é muito tênue. E quando eu falo usar a nossa cabeça, não é só o pensamento crítico e análise, é a conexão. É principalmente a conexão. Então, quando eu falo que 45% dos jovens estão usando o IA para conselhos de carreira, eu poderia pensar, poxa, então tá, então agora ele vai pedir tudo com a IA. Mas pensa bem, com a maturidade e experiência de vida que nós temos, isso é sustentável? Buscar conselho de carreira apenas com a inteligência artificial, que está sempre confirmando aquilo que a gente quer? O que eles buscam de verdade? Por mais que aqui eu tenha um dado que mostra que 45% já usaram IA para conselhos de carreira, aqui eu tenho um outro dado. 67%, na mesma pesquisa, respondeu que querem presença humana em decisões importantes. O que é isso na prática? ChatGPT. Qual é a possibilidade de carreira para mim daqui 2 anos, dado minha experiência X? Ou eu gosto disso, gosto daquilo, o que você traz para mim? Isso é uma coisa. Então, 45% dos jovens estão ali pedindo conselhos de carreira para IA. Mas na hora que o bicho pega, na hora que tem 2 empresas te ofertando, na hora que você tem um problema e você está insatisfeito com aquela empresa, ou alguma situação de conflito te faz ter que escolher, tomar uma decisão, muito na linha do que vocês estão hoje, meu convite para vocês é de escolher.
Quando a gente se depara com um processo de tomada de decisão importante ou de escolha, eu não recorro à inteligência artificial. Eu posso até recorrer uma parte, mas eu preciso de presença humana. Eu preciso de alguém que me diga que já passou por isso, que já viveu isso, que sabe como lidar com isso. Eu quero me espelhar em alguém que subiu aquela escadinha que eu estou querendo subir. Eu quero saber como é que foi, quais foram as dificuldades, o que ajudou. É natural, a gente pede isso, a gente quer isso. Quem aí virou mãe e foi perguntar para amigas, porque conselho vai chegando, né? E se a gente não se blinda também, a gente é inundado. Mas por mais inundado que você seja e fale, eu não quero conselho de ninguém, tem aquela pessoa que você vai lá e pergunta, mas amiga, como que você faz isso aqui? Porque a gente quer olhar para aquela escadinha e falar, eu também quero subir até ali. E eu vou até pessoas de confiança. O mentor que entrega conexão, escuta e presença, esse é insubstituível. Então, esse mentor que você está vendo aí o tempo inteiro, que está só prometendo, mas não está acompanhando, está com os dias contados. Agora, se você é uma pessoa que preza pela conexão, pela escuta, pela presença, essa carreira só vai te levar mais longe, só vai te levar numa profundidade maior, vai te trazer resultados consistentes. Porque a IA, ela vai te dar uma resposta, mas ela nunca vai olhar nos seus olhos e dizer, eu enxergo. Isso aqui, papel de mentor, tá? Eu enxergo o potencial que você ainda não vê. É isso, Aline. Muita coisa se automatiza, mas ler contexto é olho no olho. É profundidade, concordo. E aí, com essa profundidade, a pirâmide, e aqui eu estou fazendo um trocadilho aí que eu não vou entrar muito para não polemizar, mas a pirâmide está desmoronando. A inteligência artificial avança, então muitos prompts, muito curso, em 5 minutos eu monto um curso aqui de conteúdo, e avança conhecimento, né? Parece que está aí disponível para todo mundo, a autoridade entra em crise. Crise. Pessoas chegam até mim e falam, Paty, nossa, o que eu gosto de estar aqui é justamente porque aqui eu me senti mais segura, porque na internet parece que você está... Sabe o que parece, gente? Eu me sinto assim muitas vezes. Uma época a gente estava fazendo uma viagem pela Ásia e estava na Indonésia, e quando você senta para tomar um sol, chega tipo 30 pessoas te oferecendo coisa para comprar. E no momento que você quer ali relaxar, você tem que ficar, não. Aí você fala assim, e é exatamente a dinâmica do digital hoje. Vou até tirar. Não quero essa canga, não quero isso, não quero essa bolsa, não. A pessoa começa a falar, não, mas eu vou baixar o preço, tá caro? Não é por causa de dinheiro, não, 10 reais. Não, mas não quero. 5 reais. Não quero. 1 real. Eu tenho uma história muito engraçada que meu marido, ele não queria, mas de tanto que a pessoa foi baixando o preço, ele falou, mas eu não quero. Não, toma aqui de graça, vai, toma. Ah, mas eu não queria, tá bom, vai, eu aceito. Gente, é o que está acontecendo hoje na internet. A gente não está pedindo nada. Ou às vezes a gente olhou uma coisa na internet, o algoritmo começou a bombardear a gente. E aí a gente se sente totalmente, inundado mesmo, sobrecarregado, né, de tanta gente querendo colocar seu conhecimento, falar, vender, ofertar coisas que você ainda não pediu. Esse é o grande ponto. Eu falo de vendas dentro do ecossistema hoje com uma abordagem totalmente diferente. E quem é mentorada minha, quem é da Mentorize sabe. Você só vai fazer uma oferta no momento que a pessoa está aberta e conectada com você para isso. É para na cabeça dela ela pensar, eu quero isso. E aí você oferece. Ou seja, se eu estou lá na praia da Indonésia e eu olho e falo, estou procurando uma canga. Aí a pessoa fala, olha, eu te faço por 10 reais. Olha que diferença. Agora, se eu não estou nem procurando, eu estou querendo descansar e vem um tanto de gente querendo me vender, é isso que está acontecendo. Fora o dilema da pirâmide. Mentor que ensina mentor a ser mentor, sem método, sem entrega, ensinando apenas promessa e pitch. Eu demorei, acho que uns 6 meses, para começar a trazer conteúdo de pitch e de vendas na comunidade. Porque, para mim, o mais importante era construir, no início,
a profundidade do método, a estrutura da sua entrega. Porque para mim isso vende. Hoje eu conversei com uma pessoa que me falou, Paty, minha agenda está lotada, eu estou vendendo mentoria e consultoria e eu não tenho nem Instagram, porque é tudo indicação. E eu conheço essa profissional. E ela é muito inteligente, ela é uma pessoa muito consistente, ela é uma pessoa que tem bagagem. E ela tá, óbvio, ela já tá, né, se tocando que o digital vai alavancar ela ainda mais. Mas não é ele que sustenta ela. Aí que tá o problema. Então, quando a gente vê mentor ensinando mentor a ser mentor e ensinar outro mentor, sem uma entrega real e apenas o pitch para ensinar, isso a inteligência artificial faz num minuto. Pede aí para criar um pitch, para criar uma promessa, coloca para vender. Ninguém aguenta isso mais. Então, o papel hoje desse nosso encontro é resgatar esse real sentido da mentoria. A mentoria não morreu, está longe disso. Ela vai viver e vai vir mais forte do que nunca. Aqui a gente vai separar os mentores reais, que vão ganhar dinheiro, que vão ser muito bem reconhecidos, dos mentores que não vão sobreviver no processo, porque não entregam a verdadeira transformação. O improviso sai. Fica quem tem clareza, quem tem método, quem tem intenção. A Pri está falando, está todo mundo tão focado em hard selling que quem fizer soft selling vai se destacar. Em tempos de barulho, a sutileza grita mais alto. É isso, Pri. A gente acabou de soltar na nossa comunidade o anúncio de que vamos ter um curso de soft selling, muito nesse olhar de o soft selling é a única forma de vender mentoria. Tem gente usando hard selling? Tem. Mas esse não é o jeito de vender mentoria. Você pode vender produtos mais baratos ou produtos de mais urgência, mas se você é um bom mentor usando técnicas de hard selling, não vai vender, não vai conectar, vai vender pouco. Não é que não vai vender nenhum, mas vai vender pouco, vai vender com esforço. E a pessoa que entrar na sua mentoria através de uma técnica de hard selling, que é aquela venda agressiva, ela já entra com raiva de você. Ela já entra sem confiança. Ela já entra querendo pedir reembolso. Então, sim, cada vez mais é a gente entender que o soft selling é a venda como consequência de um produto bem feito, de uma entrega bem alinhada e principalmente de uma escuta e de uma conexão genuína. É isso. Não tem mistério. Quantas vezes eu falei, mas eu não sou boa em vendas, eu não sou boa em vendas, até eu descobri que eu não era boa em hard selling, mas em soft selling, que é dar luz àquilo que eu realmente faço, a transformação que eu realmente gero, é muito mais fácil, é praticamente natural. E agora a gente entra para o como. Uma vez que a gente sabe que mentoria é uma profissão, é um papel, é uma carreira que não vai morrer com o avanço da inteligência artificial, se você fizer do jeito certo, e que você pode plugar ela ainda trabalhando no corporativo. Temos muitas pessoas dentro do ecossistema que trabalham no corporativo, que usam da mentoria para alavancar, para se reposicionar mesmo dentro da sua própria carreira. E ainda assim começar, algumas pessoas já estão aí começando transição de carreira, fazendo mentoria. Agora a gente vem para o como. Como, Paty? Como que eu faço mentoria? Vocês já pensaram? Essa é a dúvida de alguém? Tá, como? Como? Nós criamos o como. O como, tá? Deixa eu voltar aqui. O como é o método. Como? Sempre que alguém te perguntar como? Eu fiz isso, eu fiz aquilo, como? Adiciona método que o seu como vira uma mentoria, vira um processo de transformação. Então, você vai lembrar de mim toda vez que você ouvir a palavra como. Se no como tem método, não tem achismo, né? Não tem informação solta, ideia bagunçada. Paty, eu já dei muitas mentorias e tudo, mas eu dei mentoria sem método, então o seu como não estava claro. Mas o como que eu vou trazer para vocês agora é como ser mentora. Como fazer para ter uma mentoria e ter uma carreira de mentora. E é o nosso método. Então, não é sobre aprender mais. É sobre você organizar o que você já sabe. A sua bagagem é muito rica para ficar solta por aí, né? Então, nós criamos os 7 passos do mentor. Você tem aqui o ponto A, para todo passo, para todo método, você sai do ponto A e vai para o ponto B.
O nosso ponto A é mentoria travada. Seja porque você não começou, seja porque você ainda não lapidou ela a ponto de destravá-la, mas esse é o lugar que você está. Ou paralisada porque não começou, ou paralisada porque não está fazendo do jeito certo. Então, você está no ponto A. Para você chegar no ponto B, que é uma mentoria que te realiza e que vende, e de novo, que vende de uma maneira muito mais conectada, de uma maneira muito mais genuína, muito mais natural, vende como consequência. Consequência do quê? Desses 7 passos bem feitos. Primeiro passo, empacotar bem a sua bagagem. Aqui, você vai saber qual é o problema que você resolve. Essa é a resposta que você sai dali. Qual problema eu resolvo? Depois que você tem essa resposta, você vai definir a sua persona, para quem é que você vai vender essa mentoria. Antes de pensar em vender, você vai pensar para quem. Essa é a resposta que você tem aqui no definição de persona. Depois que eu sei o que eu resolvo e para quem eu resolvo, eu vou para o método, que é o como. Como eu resolvo. E aqui eu estruturo meu método. Aqui a parte legal de pegar toda a sua bagagem, aquilo que você aprendeu no corporativo, aquilo que é o seu talento, aquilo que você tem de melhor, aquele projeto que você recebeu muitos feedbacks positivos, aquela ferramenta que você aplica diariamente na sua casa. Aí você vai estruturando o seu método. Então, esses 3 primeiros passos são cruciais e muita gente subestima eles. O que, qual problema eu resolvo? Para quem é a persona? E como, qual é meu método? Depois que eu tenho isso, eu começo a comunicar até chegar no processo de vendas. Então, eu vou construir a minha narrativa, e aí a minha narrativa não é só a minha biografia. A minha narrativa é o que de fato da minha mentoria transformou a minha vida, como foi o meu processo de chegar no ponto B. Eu também, enquanto mentora, fui do ponto A ao ponto B. Aí, ó, quem que tinha me perguntado? É a diferença do coach para o mentor, mas eu vou aprofundar isso no próximo slide, daqui a alguns slides. Mas o mentor, ele percorreu esse caminho. Ele foi do ponto A ao ponto B. Então, na narrativa dele, ele conecta muito bem com a persona dele. Porque sabe a escadinha que a gente falou hoje no início? Ele subiu até o degrau 5. Então, quando ele olha para baixo, para a pessoa do degrau 1, ele dá a mão porque ele fala, olha, eu subi aqui, eu fiz isso aqui e eu fiz isso aqui. Ele compartilha de forma aberta e transparente o que ele fez para chegar ali. E ele dá a mão para a pessoa e ajuda ela a subir. Ah, eu tô achando difícil subir esse 2. Vamos lá. No 2, para você subir, você tem que fazer isso. Vamos lá, eu tô te acompanhando. Depois que você constrói sua narrativa, você vai para o passo 5, que é a definição do seu posicionamento. E aí é começar a levantar bandeiras. O que que você acredita? O que que você valoriza? O que que diferencia você de outros mentores do seu nicho? Então, vamos supor que eu tenho aqui uma mentora de carreira, eu tenho 2, e isso acontece às vezes dentro de mentoria, né, Babi? Eu e a Babi conduzimos a mentoria Rise, e lá dentro, por vezes, a gente tem mais de uma mentora do mesmo nicho. E é muito bonito ver o processo de definição de posicionamento, porque a gente mesmo sabe o diferencial único de cada um. Em que momento e qual tipo de pessoa buscaria aquela ali? E qual tipo de pessoa e qual momento buscaria aquela outra? Muitas vezes complementares, mas a chave para você não ser mais um na multidão é você definir bem o seu posicionamento, levantar as suas bandeiras, reforçar as suas crenças. Por fim não, né? Mas chegando lá para o finalzinho, você vai começar a produzir conteúdo. O que é produzir conteúdo? É criar post no Instagram? Não apenas isso, muito além disso. Você vai definir o seu formato de comunicação, seja ele LinkedIn, seja ele encontros de networking, seja ele a sua lista de WhatsApp, os contatos que você já tem. Então, aquela minha amiga que está com a agenda cheia dela e me ligou falando, Paty, eu ainda não fiz nem meu Instagram, mas eu não tenho nem tempo de tanto que minha agenda é cheia, só de indicação. Qual que é o conteúdo dela? É nas conversas que ela faz, é no contato do WhatsApp que ela troca. Saber qual é o conteúdo que você vai produzir, né, que você vai falar nas conversas, que você vai disponibilizar para as pessoas, é o que vai fazer o passo 7 acontecer, que é a venda com confiança. Se você faz isso tudo direitinho, você não precisa aplicar nada de hard selling.
Você vai chegar aqui no 7 aplicando soft selling. Você vai chamar a pessoa para uma conversa. Você vai abrir uma conversa, você vai escutar ela. Eu falo que o meu termômetro para saber que eu estou indo bem em todos os meus steps é chegar aqui no 7 com pessoas me procurando e falando, Paty, você dá mentoria? E quando isso acontece, né, toda vez que isso acontece, eu constato, é por aí, meu conteúdo tá legal. Agora sim eu vou oferecer, porque a pessoa me pediu. Ela tá aberta para isso, ela quer isso. E é isso que eu ensino as pessoas dentro da mentoria. Fazer com que as pessoas cheguem a pedir e requisitar o serviço delas. Para assim a gente aplicar essa técnica de soft selling. Esse é o nosso como. E o nosso como dentro da mentoria é o método RISE. Antes de mostrar eles em detalhes, né, já que a gente saiu dos 7 passos, então, esse método dos 7 passos é o método para você criar a sua mentoria do zero, para você sair do ponto A, que é a mentoria travada, e ir para o ponto B, que é a sua mentoria que vende. O processo para chegar lá são esses 7 passos. Mas beleza, Paty, percorri isso, e agora eu tenho muita bagagem, e eu tenho conteúdo, e agora eu quero transformar isso em mentoria, eu quero criar o meu método. A gente disponibilizou dentro do nosso Academy, né? Isso é a base da Mentorize, o nosso método RISE. O método RISE, que é esse que eu vou mostrar para vocês agora, gente, ele serve para produção de conteúdo nossa, ele serve para toda mentoria. Então, toda mentoria, seja ela uma sessão, ou seja ela um conjunto de sessões, um pacote de sessões, você pode aplicar o método RISE. Mesmo na criação de um método autoral, a gente sempre embute o método RISE dentro dele. E dentro do ecossistema, a gente passa até um roteiro, né, para quem se sente mais seguro, de cada uma das etapas do RISE a conduzir uma mentoria. Então, se é uma pessoa que tem experiência, bagagem, e ainda não tem o seu método próprio, copie e cola o método RISE, porque ele é um método validado de todas as sessões de mentoria que funcionam. Validado, inclusive, pela Mentorize no mundo corporativo, além das nossas mentorias. Então, qual que é o método RISE, a base de todas as mentorias? Imagina que eu recebi hoje alguém aqui para uma sessão de mentoria comigo. Olá, tudo bem? Como que você chama? Né? Provavelmente o nome eu já vou saber, né, gente? Bem possivelmente, porque já tive o soft selling, já conheci, já fiz, né, um contato mais aprofundado, porque falando de mentoria, que é um ticket mais alto, é uma venda mais complexa. Então, eu tenho que ter uma noção de para quem eu estou vendendo, com quem eu estou conversando. Mas o meu primeiro passo ao fazer uma sessão com essa pessoa é o R, que é o rapport, que é o relacionamento. Então, o R, a primeira fase da mentoria, seja na primeira sessão ou seja num pacote de sessão, é relacionamento, onde eu vou escutar, onde eu vou conectar. A pessoa, ela te escolhe pelo conhecimento que você tem, pelas bandeiras que você defende e pelo seu posicionamento. É por isso que elas te escolhem. Mas o que elas querem de verdade não é só a sua cabeça. Elas querem ser escutadas e ouvidas por você. Porque elas te admiram, elas viram que você subiu esse degrau ali, elas querem chegar lá e elas querem que você escute elas. Então, o primeiro passo é de criar o relacionamento para você escutar essa pessoa. Então, não chegue na sua primeira sessão de mentoria falando, esse aqui é o método, a gente vai fazer isso, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Eu estou aqui dando uma aula do YouTube, eu não estou abrindo uma mentoria com vocês, porque se fosse uma mentoria, isso não iria existir. Mentoria, primeiro passo é o R, relacionamento. Relacionamento é escuta. Depois que eu tiver escuta, eu vou para o I, que é o identificação, papel crítico de um mentor. Ele vai, junto do mentorado, identificar os objetivos, fazer um bom diagnóstico. Então, todo método começa com uma criação de relacionamento, em seguida, identificação de objetivos. Qual é o objetivo daquela pessoa com a sua mentoria? O que ela quer alcançar? Qual que é o ponto B? Eu mostrei para vocês o ponto A, o ponto B. Essa identificação de objetivos, saber qual é o ponto B, o que significa o ponto B para ela, onde que ela vai chegar, isso tem que ser feito. Depois a gente vem para o sharing.
que é a parte que todo mentor adora, né? Que é de compartilhar sua bagagem, suas experiências, seu conhecimento. Mas percebe que é só uma parte do processo de mentoria. Tem muita gente que acha que é isso que é mentoria. Só ficar falando. E não é. O S vem em terceiro. Depois de relacionamento, depois de identificar os objetivos. Aí sim você vai dividir a sua experiência de maneira organizada. Isso é chave, tá? O sharing tem que ter método. O sharing, né, deve ter método para ser uma mentoria mais replicável, uma mentoria que você consegue fazer para mais pessoas, você vai começar a se apropriar mais daquilo, não vai ficar perdido cada hora, né, tratando de uma dor diferente. Então, quando você tem um método, não ajuda apenas o mentorado, porque vai ajudar muito ele a ter um direcionamento mais claro, mas ajuda muito você a não se sobrecarregar com o processo. Então, depois do sharing, e aí parte essencial e que muito mentor fajuto esquece, execução. Acompanhar a execução até consolidar a transformação. Olha isso, gente. Quando as pessoas falam, mas todo mundo é mentor hoje em dia. Veja essa última frase. Acompanhar a execução até consolidar a transformação. Esse é o papel de um mentor ao entregar uma mentoria. O foco não é no que ele vai passar e falar, o foco é na transformação que ele vai gerar. Então não fica presa na ferramenta que você tem, no método que você tem, naquela experiência que você teve. O foco é em acompanhar a execução daquilo que você viveu, que você fez, mas se você precisar encontrar outra ferramenta no caminho, você vai encontrar. Porque o seu objetivo não é ter a ferramenta perfeita, é fazer o mentorado se transformar, consolidar a transformação dele. Faz sentido? Posso seguir? Aqui foram 2 conceitos de método, então acaba sendo muita informação. Mas eu vou passar essa apresentação para vocês depois também. Então, né, qualquer dúvida que tiver, depois a gente vai abrir o nosso grupo ali, vocês vão poder tirar dúvidas comigo também. O que é então, gente? Mentoria é encurtar caminhos. É menos sobre parecer pronta, é mais sobre entregar com intenção. Eu vou bater sempre nessa tecla. Mentoria é presença. Então, não precisa competir com a IA, não precisa ficar desesperado, né, com o avanço da tecnologia hoje dentro das mentorias. O que a gente precisa é ser tão humano, mas tão humano, que nenhuma inteligência artificial consegue replicar. O olho no olho, a escuta, o potencial que você está enxergando e o seu mentorado ainda não está. Agora nós vamos para o quê? E aí a gente começa a separar o que é mentoria, o que não é mentoria. Escreve aqui para mim. O que é mentoria para vocês? Sem medo de errar, não tem resposta errada. Mas a gente vai desmistificar um pouquinho. O que é mentoria para você? Melhor comunidade que já participei, mudou totalmente. Que bom, Si. A Si entrou com a gente, assim, no inicinho do ano passado, sempre muito, muito presente. Finalzinho da gravidez, agora com o nenenzinho pequeno. É maravilhoso poder agora acompanhar essa versão mentora nascendo também. Muito bom, Si. Lívia. Sua forma de vender a sua expertise foi um dos motivos em que eu quis fazer parte da Mentorize, esse ecossistema inteligente. Você é raridade ali dentro, Lívia. Lívia é coach, gente, e mentora, tá? Então, Lívia, agora, Lívia, a gente vai falar disso aqui. E a dúvida de muita gente, a diferença entre coach, a diferença entre coach e mentoria, consultoria e mentoria, curso e mentoria. Nós vamos falar sobre isso. Então, vamos lá. O que é mentoria? Vou falar a versão Mentorize, tá? Mentoria é a melhor forma de descomplicar o aprendizado e tornar a vida das pessoas mais fácil através de uma troca intencional e estruturada. Vocês vão me ver falando isso muitas vezes, porque a troca, ela é relevante quando ela é intencional e estruturada, porque senão ela se perde. No processo de mentoria,
tá? Se você vai conversar com as amigas, se você vai dar um conselho para alguém, e você já deve estar fazendo isso muito bem, transformando vida de pessoas, mas de uma forma não estruturada, maravilha, você está fazendo isso com as amigas, está acontecendo agora. Imagina a potência que você coloca quando você transforma essa troca em algo intencional e estruturado. É isso que a gente faz ali dentro dessa construção. É isso que diferencia um mentor, que realmente entrega transformação. E agora eu vou falar para vocês das diferenças. Então vamos lá, de um jeito bem simples. Curso, eu ensino você a fazer. Então, num curso, eu estou ensinando você a fazer. Na mentoria, eu faço com você. Eu não largo a mão de você. Eu te ensino, mas eu faço com você. Então, eu passo o conhecimento daquilo que eu já percorri, do degrau da escadinha que eu subi, mas eu faço com você. Eu te ajudo a subir. Na consultoria, eu faço por você. E o coaching ele te ajuda a encontrar as respostas sem necessariamente ter tido aquela transformação. Então, a diferença agora eu vou fazer uma analogia. Eu vou voltar para essa tela aqui rapidinho, mas agora eu quero que vocês prestem atenção aqui, então vou deixar de projetar por um pouquinho. Eu vou fazer uma analogia do motorista. Quem é de dentro da comunidade, a Lu tá aí. Já conhece essa analogia, né? Que é a do motorista. Muito bom, Lu. Imagina que você quer chegar em determinado lugar, né? Então, você tem um carro para te conduzir até esse lugar. Então, você tem um carro e você quer chegar em um lugar. O curso é um mapa. Só que o mapa antigo, tá, gente? Aquele mapa que tá assim, ó, impresso. Sabe quando você vai para hotel de turismo, tem um mapinha, você chega lá, aqui na Itália tem muito disso ainda, né? Então, assim, como que eu chego lá? Olha o mapa aqui. O mapa físico é o curso, por quê? Tem ali o caminho, né, para você chegar lá. Então, você tem um mapa, você sabe o processo para chegar até lá. Só que ninguém te acompanha. Então, você olha para aquele mapa e você fala, agora eu vou. Na prática, ninguém está te acompanhando. Você não vai brigar com o mapa. O mapa estava ali, ele falou qual era o caminho, mostrou o lugar, né, naquele lugar, mas não te, né, acompanhou a chegar até lá. O consultor é o motorista que você contratou. Então, você contratou um motorista que você quer saber, eu não quero aprender a chegar lá. Eu quero contratar alguém que me leve lá. Esse é o consultor, o motorista contratado. Então, ele vai te levar. Por quê? Porque ele conhece, ele já domina, ele já faz isso. Então, ele vai lá no seu objetivo e ele faz por você. Então, o motorista contratado. O coach é o copiloto que fala o seguinte: vem dirigindo e eu vou sentar do seu lado e eu vou te fazendo perguntas para você ir encontrando o caminho. Então, o coach fala, será que agora, nesse horário de pico, você não vai pegar muito trânsito naquela avenida ali? Ah, verdade, vou, então eu vou na outra. Será que lá vai ter lugar para estacionar fácil ou é melhor parar na rua de trás? Nossa, é verdade, vou parar na rua de trás. Então, o coach é aquela pessoa que vai te direcionando através de perguntas, não necessariamente porque ele nunca foi no lugar, mas ele está te fazendo perguntas. Então, ele vai te guiando, de certa forma, a encontrar essas perguntas. E o mentor? Quem que é o mentor? Alguém tem uma ideia de quem é o mentor nesse exemplo? O mentor é o GPS. O mentor é o GPS que te mostra o caminho e te acompanha. Porque na hora que você erra, ele fala, ops, recalculando a rota. Ops, vamos juntos. Ele não te abandona e fala, agora você errou, a não ser que você esteja sem internet, né? Aí ele te abandona, já aconteceu comigo. Mas o mentor, ele serve como um GPS, ele vai com você e ele vai acompanhando um trajeto para garantir que você chegue no lugar que vocês identificaram que deveria chegar. Ficou claro agora a diferença entre curso, eu ensino você a fazer, mentoria eu faço com você, consultoria eu faço por você e coach eu te ajudo através de perguntas sem necessariamente ter vivido aquela transformação. E por que, gente, que ser mentor aqui na Mentorize é diferente? Então, pode ser que, né, em algum momento aqui você se pergunte, tá, Paty, mas
qual que é a diferença, né? De eu pegar toda a minha bagagem aqui, estruturar isso, vou pegar essa aula aqui que você já deu, o método RISE, dá para fazer isso, tá, gente? Dá para vocês pegarem o método RISE que vocês viram aqui e já rodarem uma sessão de mentoria. Estruturar, planejar, né, organizar, refletir bem ali sobre os 7 passos e rodar uma sessão de mentoria, porque bagagem vocês têm, experiência vocês têm. E eu falo com muita propriedade, sabe por quê? Porque eu conheço a minha persona. Eu sei com quem eu falo. E eu sei que eu falo com pessoas que têm experiência, pessoas que têm bagagem, pessoas que não sabem muitas vezes como empacotar e transmitir essa bagagem, mas são pessoas que são cientes da quantidade de coisa que elas têm dentro delas para transformar outras pessoas. Elas, muitas vezes, falta direcionamento, coragem de assumir um novo caminho, de se enxergar nesse lugar de mentora. Mas que elas têm bagagem, elas têm e elas sabem. Então, por que ser mentora aqui na Mentorize é diferente? Porque aqui você não está num curso tradicional. Isso aqui não é um curso. A Mentorize é um único ecossistema de mentoria que une essas 3 frentes. E é isso que eu quero mostrar para vocês hoje. Quando a gente construiu, né, esse ecossistema com essas 3 frentes, elas conectaram muito com um termo que eu sempre fui muito entusiasta, que é do lifelong learning, que é a aprendizagem contínua. Só existe aprendizagem de fato quando existe prática, teoria e relacionamento. Essa é uma das teorias mais antigas e mais bem conhecidas de aprendizagem no mundo, que a gente adotava muito na época do RH nas organizações. É o learning model mais completo, que é o famoso 70-20-10. 70% prática. Então, todo o aprendizado que você tem, 70% vem da prática. 20% vem do relacionamento com as pessoas. E 10% vem de estudos. Então, por que eu ia fazer da minha missão de vida apenas 10%? Por que eu ia fazer apenas aulas? Não faz sentido para o que eu acredito de transformação e de aprendizagem. Então, foi ali naquele momento que a gente abriu o leque da Mentorize e falou, esse ecossistema vai ter as 3 frentes de aprendizagem. Vai ter os 10% de curso, vai ter os 20% de comunidade e vai ter os 70% de prática. Como? Além de todas as ferramentas que a gente dá também o lugar para as pessoas praticarem e serem mentoras, venderem suas mentorias, o próprio marketplace para se posicionar ali como mentor. E é por isso que estar aqui na Mentorize deixa essa jornada do mentor mais completa, coisa que eu ainda não encontrei no mercado. Quem encontrou, depois vocês me mandam, tá? Que eu analiso junto, as meninas da comunidade direto me mandam, né, Lu? Paty, olha essa aqui. Tá parecendo até completa, mas é muito hard selling. Já fiquei com preguiça. Acontece muito. Então, aqui a gente tem 70% do nosso marketplace, 20% da nossa comunidade, 10% do nosso academy. Isso não quer dizer que essa é a quantidade de esforço que você vai colocar em cada um. Ou isso não quer dizer que o valor da Mentorize está dividido na escala 70-20-10, tá? Não quero que vocês confundam, porque tem gente que fala assim, então quer dizer que 70% da entrega de vocês é o marketplace e 20% é a comunidade e 10% o academy? Não, não é relacionado à entrega, é relacionado à aprendizagem. Então, a gente disponibiliza uma grande entrega de academy, muitas aulas ali para vocês, mas numa jornada muito sintetizada para cada objetivo específico que você tem. Então, você não precisa fazer tudo de uma vez, você tem 1 ano para cumprir o desafio dessa formação. Você usa a comunidade, né? Então, você consolida todo esse aprendizado com encontros semanais com a comunidade. Então, é uma comunidade muito unida, que trocam bastante, que fazem mentorias umas com as outras, que divulgam suas mentorias, que uma vê a mentoria da outra nascer ali dentro, crescer ali dentro. Então, é um grupo que realmente é muito unido e faz a diferença nesse processo. E quem já está pronto e já está nesse momento de rodar suas mentorias, tem dentro do nosso ecossistema o marketplace, para vender, para colocar, para fazer a gestão automática do pagamento, a gestão
financeira e dos lembretes. E aqui são os nossos valores. As meninas que estão aqui acompanhando, tem várias pessoas da comunidade aqui acompanhando também. Reforcem aqui para mim, gente, coloquem os valores que vocês se sentiram atraídas, porque eu lembro que algumas me falavam, Paty, a Mentorize me ganhou pelos valores, antes de conhecer, né? Porque a gente pensa que 1 ano atrás, primeira vez que a gente lançou o Despertar, a gente ainda não tinha ninguém. Eu tinha as minhas provas sociais de mentorias que eu já dei, mas o ecossistema, né, a forma com que a gente lançou ele nesse modelo 70-20-10, a gente ainda estava fazendo o primeiro lançamento. Então, naquele momento, a grande maioria que entrou, muito entusiasta, falou, Paty, eu entrei pelos valores. E quais são os valores, Mentorize? Simplicidade. A gente sempre vai voltar vocês para o simples. Ah, mas dá para usar automação ali, aquilo outro, fazer 10 mil posts, tem que fazer 7 por dia. A gente sempre vai voltar para o simples que conecta, para o simples que é possível, para o simples que converte. Make it simple, keep it simple. Esse é o nosso valor número 1. Menos é melhor, não é mais, é melhor. Melhor feito do que perfeito. Olha o ato falho, né? Eu, a virginiana do perfeito. Melhor feito do que perfeito e não feito. Esse aí é o Adriano, né, Dri? Sempre falando para mim, meu sócio. Melhor feito do que perfeito e não feito. Eu sou perfeccionista de natureza. Mas aqui a gente adota muito isso. Melhor ação e lapidar no caminho. Slow mentoring. Aqui, qual que é o chamado do slow? Quando eu falo do slow, hoje eu vivo, né, gente, numa cultura que valoriza o slow. Aqui na Itália eu tenho uma inspiração diária sobre valorizar o dia a dia, valorizar a presença, valorizar o tempo. Eu queria até encontrar uma palavra, mas é o slow mesmo, valorizar esse tempo mais bem aproveitado. Contra a pressa, o apressamento das coisas. E aqui a gente tem um grande mantra também, direcionamento é melhor do que velocidade. Então é melhor você ter direção e caminhar num ritmo mais tranquilo, do que você ir rápido pra caramba, sem ir para o caminho certo, sem ir para o caminho que você se enxerga. Às vezes você está tão rápido que você não está conseguindo nem avaliar se você está indo para o lugar certo. Quinto valor nosso, mentorias autênticas. Aqui é servir no longo prazo. Autenticidade é marca registrada das nossas mentoras. Aqui não tem copia e cola, não tem script que todo mundo vai copiar, vai sair jogando para todo mundo na internet que ninguém mais aguenta ver. É servir o seu mentorado, é servir a sua comunidade, pensando no jogo do longo prazo. E o último, e aí é muito do meu jeito, muito do jeito do Adriano, muito do jeito da Babi, é sempre puxar para o light and fun. É para ser leve, é para ser divertido, porque é profundo. A gente está falando de transformar vidas. A profundidade está ali. Dá para a gente trazer leveza, dá para ser divertido. Afinal, é uma carreira que a gente quer construir para a vida inteira. Então, se não for leve e divertido, a gente não sustenta. A gente não vai pedir demissão da carreira de mentora. Então, que seja leve e divertido. Menos é mais, né, Lu? Menos é melhor. Direcionamento é melhor que velocidade. Lívia já está aí com as nossas bandeiras na ponta da língua. Servir no logo jogo. Você já sabia. É isso aí. Muito bom. Maravilha. E aí, eu convido vocês que estão aqui comigo hoje, que estão me acompanhando, que estavam esperando esse momento. Eu até recebi algumas mensagens esses últimos dias, né, com tanta movimentação nossa no Instagram, no meu Instagram, no Instagram da Mentorize,
até no LinkedIn, recebi contatos de pessoas que eu não falava há tempos e recebi novos contatos. E teve uma pessoa que me mandou uma mensagem falando, Paty, eu preciso que você me explique, será que eu tenho que esperar até o domingo? E a gente estava tão envolvido aqui nesse processo de preparar todo esse conhecimento de uma forma mais estruturada para vocês, que sim, hoje é o momento. Hoje é o momento que a gente vai convidar vocês formalmente para fazer parte desse nosso ecossistema, né? O único que une capacitação, comunidade, marketplace, para transformar a sua bagagem, isso que você tem aí dentro, em uma jornada profissional estruturada. Em uma jornada que seja autêntica, que seja lucrativa, que te posicione no lugar que você realmente quer estar, que deixe marca na vida das pessoas. Você já está deixando. Agora é trazer isso para você ser a dona desse lugar que você deseja ocupar. E esse é um convite único hoje para você se tornar membro dessa empresa nossa, dessa startup, da Mentorize, que carrega a missão. E eu quero vocês, quem entrar, eu quero que esteja conectado nessa missão, que é a missão de reposicionar o mercado de mentorias. Aqui a gente não tem medo da palavra mentoria. A gente não tem vergonha de ser mentor, porque a gente está honrando o que significa um papel de mentor. A gente está honrando e devolvendo para o papel de mentor, para o nome mentoria, o que realmente isso representa. Então, num mundo onde a gente está tomado pela IA e a gente está vivendo uma crise de autoridade, dentro de tantas notícias e tantos conteúdos soltos aí no digital, nós temos a missão de reposicionar o mercado de mentorias. Foi você, né, Paty? Foi você que me perguntou, Virginiana, maravilhosa, e você está aqui, ainda bem, porque tem gente que fala, você está vendo como que não existe script pronto? Tem gente que fala, Paty, mas você vai perder uma pessoa que quer comprar agora, e você vai chamar ela só para o domingo, e eu falei, Paty, confia. Vem no domingo, que a gente vai abrir no domingo, a gente não vai abrir antes. E quando a gente for fechar as inscrições, a gente vai fechar. Dessa vez a gente vai fazer assim, menos tempo, né? A gente quer receber essas pessoas muito rapidamente. Então a gente vai fazer essa abertura por apenas 4 dias. Então, na quinta-feira, a gente encerra as inscrições, mas a gente está fazendo aí um super bônus para quem entrar com a gente hoje, para quem entrar, as 10 primeiras que entrar, para quem entrar nas primeiras 24 horas, eu já vou contar para vocês, tá? E depois eu vou abrir o grupo também, gente. Quem quiser saber mais, quem tiver dúvidas, quem quiser chamar o time Mentorize, para saber mais como é que funciona, a gente vai estar aberto. Isso também é uma coisa que poucas pessoas fazem no digital e a gente abre grupo mesmo, então tem 900 pessoas naquele grupo e a gente vai abrir esse grupo amanhã para tirar as dúvidas de vocês. E quem quiser, enfim, aprimorar, conversar mais comigo, conversar com a Adriana, conversar com o time Mentorize, a gente vai estar ali também para tirar todas as dúvidas, tá? Então, o que vocês vão ter quando vocês entrarem dentro da Mentorize? Nós temos esses 3 pilares: Academy, comunidade e o Marketplace. Então, o Academy é onde fica a nossa formação completa de mentores. Tem ali fundamentos de mentoria, desenvolvimento do mentor, posicionamento de mentor, o método RISE, como você faz para criar o seu próprio método autoral, tudo o que você precisa para desenvolver a sua mentoria. São videoaulas sequenciais, são aulas rápidas de 10 a 15 minutos e de alta qualidade. Nós temos também ali aulas e cursos de especialistas convidados, principalmente algumas novidades que eu já vou mostrar para vocês agora nessa versão 2.0. Comunidade, nosso coração. De todos esses pontos aqui, por mais que o Academy tenha muita qualidade e que o Marketplace seja inovador, o coração da Mentorize é a comunidade. Nós somos uma startup que tem um direcionamento voltado para a comunidade. Nós temos uma base de crescimento voltado para a comunidade. Então, nosso olhar está sempre ali. A gente cresce o nosso negócio
com e através da nossa comunidade. As aulas novas que chegam para o Academy vêm solicitadas da comunidade. As melhorias do nosso marketplace são solicitadas pela comunidade. Então, o nosso olhar constante, o nosso abastecimento vem sempre da comunidade. A comunidade é o quê? O seu espaço de troca e compartilhamento e networking com outros mentores. Nós temos encontros semanais. Nós temos webinars uma vez por mês com experts renomados do mercado. Já tivemos Paula Abreu, Charis Carelli, Amanda Schwab, Luciana Borges. Em breve vamos ter Carol Rache, vamos ter Carol Newman. Tem muita gente nova, Ana D'Amico, muita gente nova chegando. Possibilidade de crescimento. Então, a gente apresentou para a comunidade esses dias, mas a comunidade está crescendo, nós estamos crescendo o nosso time de embaixadoras, nós estamos crescendo o nosso time de mentoras. Então, Marcela, não sei se Marcela está aqui hoje, Marcela entrou em maio do ano passado, ela até repostou um dia desse, que quando eu falei assim, vocês imaginam o que eu vou criar? Ninguém imagina. A Marcela falou assim, mentoria para mentores? Formação de mentores? E eu lembro que eu falei, melhor que isso, que era um ecossistema como um todo. A Marcela entrou, ela ficou com a gente um ano, ela fez a nossa mentoria de aceleração, nosso programa de aceleração, e a Marcela tem uma trajetória extensa no corporativo. Ela é gerente de treinamento e desenvolvimento de uma multinacional muito grande, mora nos Estados Unidos, tem uma experiência, uma bagagem enorme de treinamento e facilitação corporativa. Ela é também mentora corporativa. E agora, depois de um ano ali com a gente na Mentorize, ela é a nossa mentora da Mentorize para todas as frentes de corporativo. Então, ela está iniciando agora em junho um treinamento para quem já está um ano com a gente ali na Mentorize, se capacitar para ser mentora corporativa, né? E aprender, enfim, conduzir programas corporativos. E o marketplace, gente, o nosso cantinho exclusivo, personalizável, pronto para receber seus clientes. Você entra lá, você faz seu cadastro igual o LinkedIn, é muito parecido. Você pode, inclusive, puxar do LinkedIn. Você vai entrar, você vai fazer seu perfil. Depois que você fizer seu perfil, você vai estar disponível no nosso marketplace como mentor, como mentora. As pessoas vão até você, já vai estar lá quanto custa a sua sessão de mentoria, seu cartão já vai estar vinculado, a pessoa te acha ou você manda o link para a pessoa interessada, a pessoa faz a transação por ali. Ela compra, já bloqueia na sua agenda o horário automático, você não precisa mandar lembrete, você não precisa fazer nada, porque a Mentorize faz tudo. A gente faz essa gestão dos lembretes e do pagamento por você. Então, na hora que você falar, agora eu estou pronta para rodar minha mentoria, já fiz os 7 passos, já criei minha mentoria do zero, já tem meu método RISE, já tem meu método autoral, agora eu vou rodar minha mentoria no Marketplace. E quem está junto com a gente nessa jornada, porque o Marketplace é para todo mundo, mas quem está com a gente aqui na jornada da formação, não tem taxa nas transações, então não tem taxa de mercado, é só a taxa do seu cartão ali, do cartão da transação. E nesse processo, a gente conseguiu colocar um banner ali que destaca você como uma mentora Mentorize. Então, também te dá uma credibilidade maior ao rodar as suas mentorias ali no Marketplace. Nós temos novidades agora, nessa versão 2.0. Então, além dos treinamentos que a gente já tinha, né, com Paula Abreu, com Amanda Roser, com as meninas do DIG, vendas, Luciana, a gente veio agora com alguns cursos novos. Primeiro deles, soft selling. Então, tudo que a gente falou hoje de soft selling, a gente tem um curso novo fresquinho saindo em junho, já está disponível dentro do nosso Academy. Nós temos o Destrave a Sua Mentalidade com a Babi Bernes, que a Babi é a nossa mentora, assim, coração da nossa comunidade também. Está ali lado a lado comigo, conduzindo a comunidade. E Babi vai trazer um conteúdo poderosíssimo de mentalidade. Crie sua mentoria, do zero à sua primeira mentoria. Então, essa é para você criar mesmo a sua mentoria, começar do primeiro passo até o último passo. Então, esse curso novo, ele te passa toda a jornada dos 7 passos do mentor, que é aquele método de criar sua mentoria. E temos um curso novo saindo do forno com a Tati, que é a nossa mentora Mentorize, que entrou no nosso ecossistema no ano passado, que é especialista em IA também do mundo corporativo, está dando palestra toda hora, agenda requisitada para falar de inteligência artificial, e ela vai trazer um curso
para a gente, com várias aulas aí sobre inteligência artificial para mentores. Para quem é isso? Para quem é esse ecossistema? Para quem tem bagagem, mas não tem método. Para quem busca liberdade, com missão, com propósito. Para quem quer ensinar, mas ainda não sente que está pronto. Precisa um pouquinho mais de estrutura. E aí aquela chamada, né? O que você precisa para começar? Não é um novo diploma. É clareza, é método. É direcionar o conhecimento que está aqui numa jornada que faça sentido para quem você for passar. E a pergunta que eu deixo para vocês, antes de abrir aqui para as perguntas: quantas vidas você vai deixar de transformar se você deixar isso para depois? Quantas vidas você deixou de transformar esse último mês? Porque você não transmitiu seu conhecimento de forma estrutural e intencional. Para pensar nisso, gente. Eu lembro que isso aqui me deu até um aperto quando eu pensei. Eu estava de licença maternidade do Matia, que eu mesma me coloquei. Falei, ai, quando que será que eu volto? E aí eu ficava só, eu não quero fazer mentoria assim, eu não quero colocar assada, não sei se eu quero fazer conteúdo no Instagram. E um dia eu fiquei pensando, quantas pessoas eu tô deixando de ajudar? Hoje eu vejo, gente. Hoje eu vejo, através das minhas mentoradas e através do que elas transformam. Se o fato de vencer meus bloqueios para ter coragem de transformar novas vidas gera uma transformação contínua, quantas vidas eu deixo de transformar por não dar um primeiro passo? Por vergonha, por deixar para depois, por achar que não dá conta, por achar que precisa de mais. Eu falo que o meu papel aqui é trazer cada vez mais os bastidores de tudo que a gente vive nessa comunidade aqui para fora. Para você que está me assistindo aí, que não é da comunidade, tem acesso a isso. Porque hoje realmente o nosso trabalho é muito interno, a gente fica muito voltado para a comunidade, em trazer coisas novas, em respirar, porque isso é trabalho, é o nosso trabalho, mas é igualmente importante eu vir para fora e convidar vocês, porque se não tivesse esse momento aqui, momento de mostrar para vocês essa possibilidade, muitas de vocês não iriam se transformar. Então hoje é com muita naturalidade, é com muita animação, é com muita motivação que eu apresento essa proposta para vocês. E agora a gente vai deixar o link aqui para vocês. Na verdade, gente, vocês vão ter, inclusive nessa apresentação, o link já está aqui. E para vocês fazerem parte, né, eu diria, não deixem para depois, se está pulsando aí dentro, porque as 10 primeiras pessoas que entrarem, e aí realmente não teria como ser mais que 10, e eu não vou nem anunciar isso muito depois, porque né, esse número vai muito rápido, mas as 10 primeiras pessoas que entrarem vão ganhar uma mentoria individual comigo. As pessoas que entrarem nas primeiras 24 horas vão ganhar uma mentoria em grupo, que é a mentoria Talente. Ainda assim vai ser um grupo menor, então eu vou conseguir ter uma profundidade muito maior. Mas as 10 primeiras que entrarem vão ter uma mentoria individual comigo. Então, se você está pensando, a Paty está aberta até quinta-feira, então na quarta, não perca essa oportunidade de iniciar essa jornada que é super robusta, com um acompanhamento meu próximo logo no início, para além de intensificar e ajudar você nesse onboarding, poder já te conhecer a sua jornada, saber como a gente pode cuidar de você aqui dentro da Mentorize. Uau, isso aí, Pri. Vou te esperar lá dentro. Era você, né, que estava... Muito bom. Agora que eu tô vendo os comentários aqui, Babi. O que foi construído, Babi, gente? Essa aqui, ó. Guarda esse rostinho, vocês vão conhecer muito a Babi. Vai ser a melhor surpresa que vocês vão ter quando entrarem dentro da Mentorize. O que foi construído nos bastidores está bonito demais. Parabéns para quem escolher dar espaço e entrar em um ambiente tão potente e inspirador.
E aqui, Lívia, você me deu até um ponto que eu acho muito legal, que é as pessoas perguntam, né, por que a gente não troca, né, umas com as outras antes do processo de compra. E muita gente que veio na segunda turma conversou com quem estava na primeira turma. Então, isso aí é muito legal de fazer, porque a própria comunidade está ali para estar disponível, né, para responder as dúvidas, para saber como era. Era a Marina na última turma que falou: Pati, foi a melhor coisa, conversei com a Gabi, e depois de ter conversado com a Gabi, e é aqui que vocês acham essas pessoas. Então, procurem, busquem essas pessoas para vocês acharem. Eu coloquei aqui, gente, o link, já está aqui nos nossos comentários, para quem estiver assistindo depois, né, já vai ter acesso ao link no nosso grupo, nas nossas redes, então, tanto na minha quanto na da Mentorize, tá? A gente vai anunciar em breve. E agora eu queria fazer mais um desafio, eu tenho ainda algumas pessoas, né, comigo, querendo, né, entender mais desse processo. Eu vou colocar aqui para vocês, deixa eu tirar aqui a tela, mais 2 desafios. Eu falei para vocês que as 10 primeiras pessoas que entrarem vão conseguir ter esse 1 a 1, né? Essa mentoria individual comigo para a gente começar. E quem comentar, a gente vai fazer agora um depositário de insights. Eu sempre fiz isso nos meus cursos e para mim é a parte mais rica desse processo, porque eu quero que todas vocês que estiveram aqui comigo hoje, ao finalizar esse momento aqui, escrevam uma frase do que ficou. O que ficou? Lembra do modelo 70-20-10? De nada adianta você saber e não aplicar. E escrever ajuda muito. Então, escreva uma frase, que marca o seu grande insight, ou a sua virada de chave, ou algo que ficou, algo que você tirou. Esse insight, na hora que eu abrir o depositário de insights, que eu vou abrir em breve no meu Instagram, então assim que a gente finalizar aqui, eu vou abrir o depositário de insights. Coloque o seu insight ali, que eu vou fazer um sorteio de todos os comentários que tiverem ali, e aí eu vou esperar mais um tempinho, né, 24 horas aí para ter mais gente, mas eu quero ouvir esses insights. Eu vou fazer um sorteio para ganhar o acesso de 12 meses da Mentorize. Ah, Paty, se eu já tiver comprado, a gente devolve o valor para vocês. Então, coloque seu insight, porque assim, eu estou fazendo isso só para vocês ganharem também a chance de valorizarem o que vocês trazem de cada interação. A gente faz isso nas mentorias, a gente faz isso na vida. É começar a olhar para aquele tempo que a gente dedicou e o que a gente tira desse tempo. E assim a gente vai enriquecendo os nossos processos e passando adiante. Então, tire isso para você, né, que você ainda tem a chance aí de ganhar o acesso da Mentorize por 12 meses. E lá no post da formação Rise, que a gente vai colocar no feed daqui a pouquinho também, eu convoco aí a minha turma, a minha comunidade, para deixarem os insights lá desse último ano Mentorize. Agora eu estou vendo aqui os comentários. Muito bom. Deixei a página aqui para vocês. Nana, queria conseguir identificar na minha bagagem o que eu posso ensinar. Esse é o processo. Nana, tem muita gente que tem essa dúvida. A gente fala que esse é um passo inicial, é o passo da imersão Talent, né? Que é essa mentoria em grupo. Quem se inscrever nas primeiras 24 horas vai ter acesso a essa mentoria Talent. O que é a mentoria Talent? É um mergulho para você enxergar, comunicar e impactar as pessoas com o seu talento. Então, a gente faz um inventário de talentos, a gente olha para mandala da realização e a gente vai buscar nos 4 pontos, nas 4 esferas, aquilo que você tem de melhor, com um objetivo: sair dessa imersão identificando qual é o problema que você resolve com a sua bagagem. Esse é o objetivo. Quem entrar até amanhã vai ter acesso a essa imersão ao vivo, onde a gente vai identificar, é uma mentoria em grupo, onde a gente vai identificar aquele lugarzinho ali que você vai mentorar, aquele problema que você vai resolver, tá? Então, eu falo que a mentoria Talent, para quem está nesse lugar, ela é essencial nesse processo de começar.
Mas a própria jornada, quando a gente fala daquela jornada, crie sua mentoria do zero, essa jornada também já te ajuda a lapidar lá no inicinho como definir esse problema. Lilian, olá, comprei meu acesso, espero estar. Lilian, seja muito bem-vinda, muito bem-vinda. Eu tenho falado com você pelo direct também, né? Mais uma pessoa, acho que no direct da Mentorize, se eu não me engano, mais uma pessoa que eu falei, aguenta firme domingo, aguenta firme, que domingo a gente abre as inscrições. Estou muito feliz, gente, de abrir novamente, depois de um ano, é muito simbólico para a gente esse aniversário de um ano da Mentorize. Mais de 100 mentoras formadas na nossa formação. E agora a gente dando essa oportunidade de novas pessoas entrarem e formarem. Luísa, maravilha, seja muito bem-vindas. Ah, que alegria! Você já está um ano namorando a Mentorize? Então, você está namorando a Mentorize desde que ela era bebezinha, né? Desde que ela nasceu. Seja muito bem-vinda. Patrícia, percebi empiricamente que eu já atuava como mentora de carreira de pessoas que liderei ao longo do caminho. Agora quero ter método e fazer a mentoria minha carreira. Perfeito, perfeito. Patrícia, vamos ter muitos cases para te mostrar ali dentro, de mentoras de carreira, bem nesse lugar, que já atuavam como mentoras de carreira e que agora querem fazer disso, né, a sua própria carreira. Tem muito espaço para isso. Basta, né, de fato, criar um método que te diferencie. Então, a gente tem que resgatar aí qual que é o seu diferencial único, o que te diferencia de outras mentoras de carreira, como que a sua experiência entra nessa jogada, as ferramentas que você vai usar, quais são os seus talentos, a gente vai dar uma explorada nisso, mas sem dúvidas vai te ajudar bastante o processo. Muito bom. É isso, gente. 1h30 de imersão. Muito feliz. A jornada está só começando. Quem tiver com a gente, em breve mandamos as informações do nosso onboarding ao vivo. Para cada turma que entra, a gente faz um onboarding ao vivo. Mas eu já adianto para vocês. Toda semana tem encontro ao vivo. Então, quinta-feira, e já anota aí, toda quinta-feira é dia de Mentorize. Toda quinta-feira. Por um ano, você tem encontro da Mentorize. Tem gente que fala assim, Paty, cheguei, tem 4 meses que eu entrei, mas agora eu cheguei, estou atrasada. Não existe atraso. Quando você chega, você chegou e está ali. E às vezes não vai poder ir numa quinta-feira, mas vai na outra. Toda quinta-feira temos encontro. Essa quinta-feira agora a gente já tem convidada de fora, uma expert do mercado, que vai desmistificar o processo de vendas de mentoria. Mas no início da próxima semana teremos o nosso onboarding oficial para as novatas, os novatos que estão chegando nessa nossa nova turma. Muito obrigada. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo, com o meu time. A gente vai abrir o grupo ali para a gente falar mais sobre esse universo da Mentorize. E não se esqueçam de deixar o insight de vocês no depositário de insights, tá bom? Um grande beijo. Bom finalzinho de domingo para vocês. Bom finalzinho para quem está aqui, né? Que já está super tarde, 10h30. E para quem está começando o fim de tarde, início da noite aí no Brasil. Gente, foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham sentido daí a emoção que eu sinto de apresentar essa oportunidade para vocês e já visualizar aí as novas pessoas que a gente vai conduzir nessa jornada. Obrigada pelo privilégio de estar aí na frente dessa missão. Muito, muito obrigada. Um beijo. Vejo vocês lá dentro.